eu fui Yeshua, a Machia, o Cristo Messias. Então eu tenho uma missão para você. Qual é a missão? Você já ouviu falar de Saulo de Tarso? Eu já ouvi falar. Esse homem prende crente, esse homem mata crente, esse homem é contra os crentes. Então, Ananias, eu visitei esse Saulo de Tarso, e agora ele está na rua chamada Direita, e ele está na casa de Judas, Rabarassubi Calamaia. E eu preciso que você chegue até aquela casa, porque Saulo está orando. Quando nós olhamos para esse texto, eu preciso contextualizar o texto para que você entenda o que o Espírito de Deus quer ministrar ao seu coração. A Bíblia narra a sua narrativa, a vida de Saulo. Saulo tinha duas cidadanias, hebraica e também italiana. Paulo porque italiana, Saulo porque era hebreu. A Bíblia diz que esse Saulo era da religião dos judaizantes. Ele era judaizante, ele conhecia as sagradas letras, ele tinha entendimento da palavra. A Bíblia diz que ele foi instruído pelo doutor Gamaliel, mas a Bíblia diz que por não ter entendimento do evangelho da cruz, ele prende crente, ele mata crente, ele açoita crente. Mas um belo dia, a caminho de Damasco, o próprio Cristo vai ter um encontro com Saulo. O que me chama a atenção é que nenhum pregador pregou para Saulo, ninguém foi levantado humanamente para pregar para Paulo, mas o próprio Jesus vai ter um encontro com Paulo e vai dizer: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Em outras palavras, o Cristo ressurreto está dizendo: vai ser duro recalcitar contra os agrilhões, porque eu vou te fazer um pregador da minha palavra. Eu vou quebrar o sistema religioso do piquiafone e a candarápia, e eu vou te fazer alguém segundo o meu propósito. O que me chama a atenção é que existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não são cristãs, são religiosas. Existem pessoas que passaram 10 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja, e elas se tornaram religiosas. Elas dizem: não precisa dar glória a Deus, não precisa dar aleluia, não precisa falar em línguas no culto, eu não preciso fazer algumas coisas. Alguém que se entregou a Jesus, mas que se tornou religioso. A Bíblia diz que esse Saulo é um religioso. Só que Jesus vai encontrar com ele. Por quê? Porque Jesus tem um propósito na vida de Saulo. Talvez você entrou aqui e você está preso a muitas coisas, só que Deus te trouxe aqui porque Ele tem um propósito na tua vida. Você ouviu o pastor testemunhando e falando com muita maestria sobre promessa. Aquele que tem promessa, Deus vai cumprir, Deus vai entrar e vai fazer, se for no tempo de Deus, no querer de Deus, no atuar de Deus, no efetuar de Deus. Talvez você entrou aqui e está vendo a promessa de Deus se cumprir na vida de todo mundo, e você diz: na minha nada acontece, comigo nada resolve. Mas eu vim aqui na qualificação de profeta dizer para você que aquilo que Deus se prometeu vai se cumprir. Eu vim aqui dizer para você que se você se posicionar e suportar os processos do Pinhé e a Candarápia que Deus tem na sua vida, Deus vai te levantar. E não vai te levantar como está levantando uma geração aí fora, uma geração que não ora, uma geração que não jejua,
uma geração que não lê Bíblia, uma geração que não vive uma vida abnegada. Eu tenho ouvido pessoas dizendo: eu quero ser usado pelo Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo me use, mas eles não conseguem abrir mão da vida secular. Eles cantam na igreja e cantam no mundo, eles estão na igreja, mas a bebida ainda está na sua mesa. Eu vou falar: Jesus, alavacando comanai, Jesus te trouxe aqui para me dizer: o Evangelho ainda transforma. E esse salmo recebeu cartas. Para quê? Para bater mais crente, para prender mais crente e para matar crente. Então, Saulo era um homicida. Saulo era um matador. Agora, quem vai chegar diante de Saulo para pregar? Pensa comigo, para mim não ferir o texto, dentro da exegese bíblica. Quem é que vai chegar de Saulo para falar de Jesus, se não for cheio do Espírito? Tem gente dentro do presídio, tem gente escravizada pelas drogas, tem gente escravizada pela prostituição, mas se você chegar lá sem o Espírito, sem a presença dele, nada vai acontecer. Oh, aleluia! Primeiro, alguns sem o Espírito são medrosos, alguns sem o Espírito são covardes, não vão chegar nunca. Mas se o Espírito se apossar de você, você vai entrar em lugares que ninguém entrou. Aleluia. Só o pastor entendeu. Deus vai te encher para te levar em lugares que ninguém entrou. Deus vai te encher do Espírito para você fazer o que ninguém está fazendo. Olha para esse irmão e diga: fazer o que os outros fazem é fácil. Diga para ele: eu quero ver você fazer o que ninguém está fazendo. É claro que para muita gente fazer o que os outros estão fazendo também é difícil. Mas existe uma geração que quer fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Está todo mundo evangelizando com a caixa de som na rua. Aí ele entra no embalo e vai fazer também. Só que o Espírito não chamou ele para aquilo, mas ele quer fazer, porque agora é a moda. Eu vou falar. Ela baraquia dar a sala, candarabachuri miquétias. Mandui de calabarachuri calabaiatá. Maui de calaçava canta. Talvez o Espírito te levantou para fazer outra coisa e você está talvez de férias, talvez está sem entender o que o Espírito quer fazer por meio da tua vida. E eu vim aqui com uma mensagem atual dizer para você que se Deus tiver que te matar por causa da obra, Ele mata. Eu vou falar: se Deus tiver que tirar alguém da sua família porque você não está fazendo a obra, Ele pode fazer. O que é isso, apóstolo? Deus não é isso. Deus é amor. Eu sei que Deus é amor, mas aquilo que é para você fazer, eu não vou fazer. Aquilo que é para você fazer, a pastora não vai fazer. Aquilo que é para você fazer, o evangelista não vai fazer. Aquilo que Deus confiou em você para você fazer, é para você fazer. A Bíblia diz no livro do profeta Jonas que Deus deu a ele uma ordem: vai para a cidade de Nínive e prega em Nínive um arrependimento, porque eu tenho almas para salvar daquele lugar. Jonas disse: vou lá nada, aquele povo é terrível, o povo assírio matou a minha descendência, pendurou sobre aqueles corredores. Para que eu vou lá pregar para aquele povo? É minacanto com manaia. Por que eu vou lá entrar naquele lugar?
igual os crentes desta geração, compra uma passagem, entra no navio e vai para Tarsis. A Bíblia diz que uma embarcação inteira começa a ser assolada pelos ventos, começa a ser assolada pela tempestade. Deixa eu te falar, tem gente passando prova porque você não se posiciona, tem gente passando vento porque você não se posiciona, tem gente passando por situações que você não, que ele não precisava passar, e ele está passando porque Deus levantou você e você não faz. Deus levantou você e você não põe a mão no arado. Isso aqui não estava no texto, isso desceu do céu agora. Aí Jonas está lá na embarcação e começa a soprar o vento. Aí eles começam a pegar as propriedades e jogar fora, joga fazenda, joga carro do ano. E eles dizem: tem alguma coisa errada. Então, tem alguém dormindo lá no porão. Como é que dorme diante de uma tempestade? Como é que dorme, irmão, diante do vento? Como é que consegue deitar e dormir quando está para perder um filho, uma filha, um marido, uma esposa, um amigo? Como é que dorme? Mas Jonas está dormindo. Quando alguém desperta Jonas, ele entende, ele fala: o problema é comigo. É simples, é só vocês me pegarem e me lançar no mar. Acabou a tempestade. Olha para esse irmão e diga para ele: não deixe qualquer pessoa. Irmão, deixa eu pedir você para me ajudar a pregar. Fale mais forte, você está no culto. Quando você estava lá no mundo e bebia, você gritava. Quando você vai assistir jogo do seu time, você grita, e você vem para a igreja e fica tão tímido, tão escondido. Olha com ele, olha para esse irmão com autoridade e fala com ele: o Senhor pegou Jonas por causa do povo de Nínive. Aí Jonas é lançado no mar. A Bíblia diz que o Senhor já havia preparado um grande peixe. Engole Jonas, não deixa descer para a parte gástrica do estômago do peixe. A Bíblia diz que Jonas dentro do ventre clama. E a Bíblia diz que ele clama do inferno, porque para ele o ventre do peixe é um inferno. Então, não espere passar por situações contrárias para você buscar Deus de verdade. Quando alguém vai para a Mata Virgem entregar um trabalho, quando alguém vai para o cemitério, quando alguém dá lugar para o adversário, irmão, não tem tempo ruim. Eu sou um ex-dançarino, eu saía na sexta para dançar e só voltava na segunda. Aí vem para a igreja, é uma luta para dar glória. Vem para a igreja, é Narassura, Bacanta, Ramanaga, está com sono. Vem para a igreja, Ramanagachuri, Kelemaria, não consegue glorificar o Deus que Ele te resgatou como um forte. Olha para esse irmão e diga para ele com autoridade, diga assim: não deixe qualquer pessoa entrar na sua embarcação. Tem gente que atrai vento. Diga mais forte: tem gente que atrai vento. Tem gente que atrai prova. Deixa ele lá. Aí tem hora que você está passando prova e não sabe. Aí você acha que é demônio, você acha que é capeta, você acha que é oração contrária. Não, é você que está pondo pessoas na embarcação que Deus não mandou você colocar. Mas eu quero ajudar. Deus mandou, Deus te direcionou, Deus falou. Porque se Deus não falou, você vai comprar uma guerra que não é sua. Um dia eu fui orar por uma irmã lá na minha terra natal, lá em Belo Horizonte.
E quando eu comecei a orar, e eu virei assim, tinha um anjo com um arco e uma flecha na mão. E o Senhor disse para mim: não é para orar para ela, porque senão esse anjo vai tratar com você. Eu digo: é, Senhor. Por que não é para orar por ela? Porque eu estou tratando com ela na cama. Porque quando ela tinha saúde, ela não fazia o que era para fazer. Então tem gente que está passando por provação, e é o próprio Deus que permitiu a provação. Por que nós vamos entrar nela? Quem está aí, diga glória a Deus. Voltemos para o texto. Atos 9. Ananias recebe uma missão. Qual é a missão? Falar que a casa de Judas, orar pela vida de Saulo. Agora vamos conjecturar e você vai me ajudar. O maior assassino de Cianorte, o maior matador de Cianorte, o maior traficante de Cianorte, o maior estrupador de Cianorte, o maior pedófilo de Cianorte, ele aprontou. Aí o Senhor vem a você e fala: vai lá agora para orar por ele, porque eu vou salvá-lo. 99% diria: eu vou não. Ô Senhor, o Senhor não sabe que esse rapaz fez isso, esquartejou, matou, abusou, estrupou, e o Senhor quer que eu vou lá? A população quer lixar, a população quer matar. É a mesma coisa que está acontecendo com Ananias. Saulo era famosíssimo, era matador. Aí o Senhor diz: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Tem gente que olha para alguém e diz: ah, isso aí não dá nada não. O céu olha e diz: para mim é um vaso escolhido. Para mim é alguém que eu escolhi para usar na terra. Olha para esse irmão e diga: você está sentado do lado de alguém que Deus ainda vai usar muito. Diga para ele: então não me despreze, não faça vista grossa para mim, porque Deus vai me usar para que o nome dele seja glorificado. Ananias recebe a ordem. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O matador está orando. O matador está orando. Porque quando Jesus encontra com alguém, a sua vida nunca mais é a mesma. Se ele não orava, agora ele está orando. Ele está orando. Então o caminho é mais fácil, porque para onde eu estou indo já tem alguém orando. Saulo está orando. E a Bíblia diz: e viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a sua visão. Quando Jesus tem um encontro com Saulo, a Bíblia diz que o resplendor da glória de Jesus vai cegar Saulo. Saulo não vê mais, Saulo está cego. Cego, mas está orando. Não está vendo, porque a Bíblia diz que sobre os seus olhos agora tem escamas, mas ele está orando. Deixa eu abrir um parênteses. Para de dar desculpa para Jesus. O cego está orando. Não é porque eu estou com enfermidade aqui. Ore, ela pode ir embora, ela pode ser queimada,
ela pode desaparecer, mas você precisa orar. E orar, irmão, é hábito. Orar é hábito. É igual levantar, ir para o banheiro, escovar os dentes e lavar o rosto. Oração é hábito. Quem não ora não cria hábito. Quem não pratica oração não cria hábito. É por isso que você ouve algumas pessoas dizendo: eu não sei orar. Na verdade, ninguém sabe orar, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, nós oramos e Ele conserta a nossa oração e leva para o Pai. Então ora. Você quer avivamento? Então ore. Ore como você nunca orou. Levante altares na sua casa de oração, e que ninguém te tire do altar da oração. Ah, me ligado agora. Agora é hora de eu orar. Não posso atender ninguém. Agora é hora de eu falar com Deus. Agora ninguém me tira do meu cerne. Ninguém me tira o foco. Porque agora é hora de orar. Ele está cego, mas está orando. Tem gente que quer milagre, mas não ora. Tem gente que quer restauração no casamento, mas não ora. Tem gente que quer ver coisas extraordinárias, mas não ora. Eu venho de uma geração. Eu me converti em 1998. O Senhor me arrancou do The Boys of Dance, o grupo de dança que nós liderávamos. E o Senhor me colocou do lado de pessoas que oravam. Eu me lembro de um presbítero mais novo do que eu tinha 21 anos e o presbítero tinha 19. Aquele menino orava 3 horas consecutivas de joelho. E eu dizia: como pode? É mais novo do que... E aquilo me impulsionava, porque primeiro era mais novo do que eu. Falava: mas se ele é mais novo que eu, consegue orar 3 horas, eu também vou conseguir orar 3 horas. E eu comecei a ir para o monte, eu orava 15 minutos, o joelho começava a arder. Digo: Senhor da glória. Ele ora 2 horas, eu consegui 3 horas, eu consegui orar 15 minutos, Senhor, que vergonha. E aí eu comecei a ir para o monte e orar meia, orar 40 minutos, orar 45, orar 1 hora. Houve um tempo que 4 horas de oração interruptas era nada. Por quê? Porque criou hábito. Se você não criar hábito de falar com Deus, nada muda na sua vida. Saulo está orando. A Bíblia diz que viu entrar um homem chamado Ananias. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu tenho ouvido muitos males a respeito desse tal de Saulo. Esse homem não é brinquedo aqui não, Senhor. Esse homem mata. O Senhor tem certeza que é eu que vou? O Senhor tem certeza que é para mim ir? E o Senhor disse: é, meu filho, porque você está cheio. Tem gente que se enche do Espírito na igreja, está cheio, mas não sai para fora. Eclésia no grego, chamados para fora. Deus te chamou para fora. Aqui dentro é fácil, irmão, reunir, adorar, cultuar, mas o Senhor te chamou para fora. O Senhor quer te encher nessa noite, mas a orientação dele é: não se enche aqui e guarde para você. Não se enche aqui, fale línguas, seja tomado e guarde isso para você. Não, não, não. Existem pessoas lá fora que precisam ser tocadas pela sua vida, pelo seu testemunho. Aí Jesus vai dizer para Ananias: ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome.
eu escolhi ele. Eu estou quebrando a religião. E eu vou usar esse Paulo ou esse Saulo, como você queira, porque Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, era cidadania italiana, porque ele era hebreu e por isso era chamado de Saulo. Deus não mudou o nome de Saulo. E o Senhor disse: pode ir tranquilo, porque o menino já está orando. Tem gente que Deus vai mandar você para ir impor as mãos, mas ele já vai estar orando. Por quê? Porque era instrumento maior do que você e caiu. Era instrumento maior do que você e tombou. Era instrumento melhor do que eu e você junto. Cantava melhor do que você, pregava melhor do que você, mas tropeçou. E eles precisam de um Ananias. O Ananias ouve Jesus, atravessa, impõe as mãos sobre Saulo. A Bíblia diz que quando Ananias põe as mãos, as escamas que estavam nos olhos caem. E ele passa a ver. Ele está vendo. Agora ele está vendo. Por quê? Porque alguém saiu da sua comodidade, cheio do Espírito, para ser canal para a vida de alguém. Olha para essa pessoa e diga: Deus quer te encher, para que você alcance os salvos que estão aprisionados. Olha aqui para mim. Que vantagem tem o Espírito Santo em encher você e você sentar na cadeira e não fazer nada? Nenhuma. Eu vou falar de mim porque falar de mim é mais fácil. Que vantagem teria o Espírito Santo em me tirar do mundo da dança, lapidar o meu caráter, transformar a minha vida e eu ficar sentado? Nada. Quando o Senhor te resgata, Ele tem um propósito. E você precisa entender qual é o propósito. O meu sonho era ser narrador de futebol. Segundo, ser um grande dançarino. Jesus me resgatou porque o propósito dele era maior do que ser um narrador. O propósito do céu era maior do que ser um grande dançarino. Então os seus sonhos não são maiores do que os sonhos de Deus. Deus já sonhou ao teu respeito. Deus já projetou ao teu respeito. E eu vim aqui com uma mensagem simples, dizer para você: comece a orar e perguntar: Senhor, quais são os teus sonhos? O que o Senhor quer da minha vida? Me faça entender o que o Senhor quer. Eu não vou mais perder tempo. Quanta gente morreu no Covid? Quanta gente partiu? E queria estar aqui, dando glória, dando aleluia. Quanta gente agora está dentro de uma UTI, e talvez na sua sã consciência ele diz: eu queria estar na igreja, mas não pode. Está entre a vida e a morte. Você não, você está saudável. Não estou não, mas você está conseguindo andar. Não estou não, mas você está conseguindo fazer alguma coisa. 2023 é um ano desbravador. É um ano que Deus quer que você aumente o seu nível de oração, de jejum, de leitura bíblica. Porque se você não aumentar o nível, as lutas virão e vão te engolir. E eu vou te falar por experiência própria. Nos meados de maio e junho,
Eu estava dentro de uma cisterna. Eu havia sepultado meu filho. Eu havia ido ao velório da minha mãe. Havia sepultado também a minha mãe junto do meu patriarca e junto dos meus irmãos. Quando chega, meu filho falece em 28 de dezembro, a minha mãe falece em março, mês que eu completo aniversário no norte do Paraná, residindo aqui. Deus leva os dois, e quando chega no mês de maio, para o mês de junho, parece que a minha ficha cai. E eu digo: Jesus, como é que eu vou me levantar agora? Jesus, como é que eu vou romper agora? E um filho meu na fé me liga e diz: meu apóstolo, eu vou para o monte orar, o Senhor me abençoe, eu posso ir? Eu digo: vai. Passa mais alguns dias, ele liga de novo: eu queria ir no monte de novo, o Senhor me abençoa? Pode ir. Na terceira vez, o Senhor fala comigo: sobe com ele para orar. Quem me vê pregando não sabe das batalhas que eu enfrentei para ficar de pé. E perceba, eu nunca agi com espírito de autocomiseração. Coitadinho do apóstolo, coitadinho da casa do apóstolo.